Deus, é ficar em silêncio com Deus, hein? É gastar horas com Deus de joelho em silêncio, hora chorando, hora rindo. Quantas vezes eu ri com Deus em oração? Rindo. Se alguém passar, por que ele está rindo? Eu só estou usando a linguagem da oração. Chorando e Deus consegue entender a minha lágrima. Gemendo e Deus consegue entender o meu gemido. E às vezes eu falo e Deus consegue entender o que eu estou falando. Quais lições, por exemplo, a gente consegue extrair dessa oração que a igreja fazia em Atos 2? O que a gente consegue extrair desse texto? A primeira lição que a gente podemos extrair desse texto é que a igreja perseverava. A igreja Toda a oração, ela precisa ser uma oração perseverante. Pregador, pedi, Deus não me deu, peça de novo. Pregador, clamei, Deus não me deu, clama de novo. Charles Spurgeon disse, peça a Deus. E se ele não te der? Se ele não me dá, Charles, peça de novo. E se ele não me dá, peça de novo. Se ele não te der porque você é crente, ele vai te dar porque você é chato. Mas peça. Porque o segredo da oração é a insistência. Tem muita gente que parou de orar no meio do caminho, por isso que Deus não deu. E se Jacó estivesse desistido quando o anjo disse não? E se a viúva estivesse desistido quando o juiz disse não? E se a viúva de Sarepta estivesse desistido? A viúva de Sarepta tivesse desistido quando Jesus disse que foi enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, será que ela teria o seu milagre? Porque todo milagre está relacionado com a insistência. Não apenas com a insistência, com a oração. Todos os milagres na Bíblia estão relacionados com a oração. A gente fala assim, nossa, Elias orou pelo filho da viúva de Sarepta e ela ressuscitou. Mas só que antes de um menino ressuscitar, a Bíblia diz que Elias clamou a Deus. Antes do fogo descer do céu, a Bíblia diz que Elias orou a Deus. Antes de novo, a água cair na terra, voltou a chover, Elias orou a Deus. Porque todo milagre na Bíblia está relacionado com o coração. Quero milagre, pregador, então vai orar. Vai orar. Vai orar. Quer milagre, quer cura, quer transformação, vai orar. E qual é essa necessidade da oração para a igreja? A necessidade da oração para a igreja é porque a oração tem que se tornar um hábito. A partir do momento que você cria o hábito da oração, você começa a orar com mais facilidade. Porque muitos de nós não oramos? Porque a gente não criamos o hábito da oração. E para criar o hábito da oração, você tem que entrar pela porta da obrigação. Você não ora porque quer, você ora porque sabe que tem que orar. A mesma coisa de trabalhar, você não vai trabalhar porque quer, você vai trabalhar porque sabe que tem que trabalhar. A partir do momento que você ora porque sabe que tem que orar, você começa a criar o hábito da oração. Mas muita gente não ora porque fala assim, eu sou fraco, por isso que eu não oro. O que você usa como fraqueza para não orar, Deus usa como motivo. Porque Jesus disse que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é na sua força. Então, por enquanto que você está dizendo, sou fraco porque eu sou fraco, por isso eu não oro, Jesus está dizendo, é por isso que você tem que orar. Vai orar porque você é fraco, meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas sabe qual é o problema, Yang? Muita gente está dizendo, eu tô fraco, eu não tô sem força para orar, então eu vou esperar ter força para orar para depois ir orar. E sabe qual é o problema? Você está dizendo, muita gente está dizendo, eu vou esperar ter força para orar para ir orar. Aí você vai assistir filme, vai assistir uma Netflix, vai assistir alguma coisa na internet, esperando ter força para orar. Tá errado. Você não vai receber força para orar distante de um ambiente de oração. Você recebe força para orar em um ambiente de oração. Pregador, eu tô fraco, o que eu faço? Vai orar. E eu tô fraco, vai orar. E lá você vai receber força. Quando você receber força para orar, continue orando. É num ambiente de oração que você vai receber força para orar. Não se iluda. Ah, eu tô fraco para orar, então vou fazer outra coisa. Não, irmão, esse é o maior motivo que você tem para ir orar. Atenda o chamado de Deus que te chama para a oração. Vai orar. Vai orar, porque sempre quando Deus quer fazer alguma coisa, primeiro Ele vai nos despertar para orar. Vai orar, vai orar. Se a gente quer expulsar demônio, quer fazer milagres, maravilhas, a gente precisa orar.